Salve, seres atômicos! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Deixa eu me posicionar melhor aqui no canal Vida Quântica. Gente, eu estava meio sumidinha, né? Mas é que a agenda realmente não me permitia gravar, não estava dando tempo de parar, respirar para gravar. Vim aqui falar para vocês sobre esse conteúdo incrível que é sobre essa experiência, né, sobre essa vivência que é ser uma ressonante da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Ó, gente, eu não tô aqui, não consegui colocar uma iluminação melhor hoje aqui para vocês. Vou tentar posicionar o celular aqui, mas ainda assim tá pegando uma sombra aqui. Não vai dar para eu iluminar agora, mas tá dando para entender, tá dando para ver, tá tudo muito bem. Eu espero que vocês estejam extraordinários como eu. E eu gostaria desde já agradecer as pessoas que estão me encontrando ou me vendo na outra rede social vizinha e me agradecendo por alguma coisa. Gente, eu só quero realmente que eu consiga transbordar e acometer as pessoas ao meu redor, que elas também se preencham pelo que está acontecendo comigo, essa transformação, essa consciência, porque é muito importante isso, tá? Então, desde já, eu já gostaria de agradecer a nosso Deus superior, claro, com tudo isso, porque a iniciação, a gente precisa estar pronto para isso, e se a gente não está pronto, não adianta, a gente vai ficar preso nas mesmas crenças. Então, desde já, eu já peço para você, já carimba o like aí na telinha, inscreva-se no canal. Se tiver a opção de hype no canal, gente, a única coisa que isso faz é que o canal seja entregue para pessoas que buscam esse tipo de conhecimento. Então, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo, que quer conhecer, que quer saber, que tem interesse, ou que às vezes já comentou, ou que nem comentou, mas que nem sabe o que é, já vai começar a saber mais ou menos aqui o que é a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. E para quem não me conhece, eu sou Lica, tá aqui a primeira vez, né, no canal, eu sou Lica Alves, esse é meu apelido, mas é um nome harmônico que eu tenho desde a infância. Então, eu coloquei o Alves, que é um dos meus sobrenomes, e fiquei Lica Alves, gente. Não adianta eu mudar para Eliana, porque o ser aqui já se apossou do meu corpo, o ser Lica já se apossou aqui. E então vamos lá, eu sou Lica Alves, sou palestrante, sou reprogramadora mental, sou psicanalista, formada recentemente em neurociência pelo Instituto Brasileiro de Neurociência e sou pesquisadora aprofundada de física e mecânica quântica, sou amante da física, gente. Eu descobri um universo vasto de infinitas possibilidades e é onde a gente consegue direcionar a nossa probabilidade. Então, é o tornar os possíveis improvável, né? Então, eu vim aqui contar para vocês sobre a ressonância harmônica, de como começou. É um processo, né? A ressonância harmônica, ela começou depois de que eu já estava num processo de expansão, num processo de conhecimento. Inicialmente eu soube sobre outra forma de reprogramar a mente, né? Na verdade, de cura. Na verdade, eu nem imaginava que seria uma reprogramação. E aí, no decorrer do curso, que isso foi de uma outra pessoa, há 3 anos atrás, eu me deparei em determinadas aulas sobre o professor Hélio Couto e fiz amizade com alguns alunos em algumas lives, e aí esses alunos resolveram fazer um grupo, e nesse grupo a gente trocava experiências e etc. Gente, não tá dando para ver direito a luz, mas vai ser assim hoje, né? Porque eu não tenho muito tempo para equipar aonde eu tiver para fazer a live ou para gravar. Então, para contar para vocês, tô com uma coceira aqui, para contar para vocês, né, como começou, eu preciso contar o antes, né, que eu fiquei quase 1 ano quando eu comecei a fazer o processo de
expansão de consciência, de conhecimento, de conhecer o que somos, de onde viemos, como tudo começou, como o universo funciona, porque o universo é uma ferramenta incrível, é um vasto campo que expande o tempo todo, nunca para. Então, é uma constante expansão. Desde a criação do universo, ele nunca parou de expandir, sempre está expandindo. É infinito. E daí somos, né? Teve a evolução e somos hoje o que somos hoje. Eu fui buscar para uma cura emocional, né? Uma quebra de padrão emocional e ligada a um relacionamento familiar, com um relacionamento amoroso da época, tanto que é que hoje eu tô há 2 anos sozinha. Então, depois que eu comecei a buscar esse conhecimento, né, me deparei com a primeira reprogramadora mental, que eu vou fazer um vídeo para contar sobre ela, e aí comecei a pesquisar e saber sobre o professor Hélio Couto. Bom, inicialmente, antes da ressonância harmônica, né, que é uma ferramenta que eu já vou explicar já para vocês, a gente se depara com caminhos das palestras. Caminhos das palestras tem o 1, o 2 e o 3. Né? A gente precisa assistir as aulas, são aulas longas, às vezes de 3 horas ou menos, um pouco menos, 2 horas e pouco, são aulas bem longas, mas para a gente começar a entender, aulas que falam sobre tudo que você pode imaginar. Essas aulas você pode baixar um aplicativo do professor Hélio Couto, né? No celular, tem lá para baixar um aplicativo no site dele, né? Mas você entra em Professor Hélio Couto Cursos, né? Hélio Couto Cursos, aliás, e aí você entra para baixar o aplicativo. E aí você começa a assistir o Caminho das Palestras, parece que agora o 2 não tem mais para assistir, é só o 1 e o 3. E são muitas aulas. E depois tem cursos lá também que você pode adquirir a mais, que foi o que eu fiz depois. Tem alguns cursos gratuitos, tem cursos bem baratinhos de R$15, R$6. Tem cursos mais caros de 200, 300, enfim. E aí você assiste todo o Caminho da Palestra, é gratuito, não paga nada por isso. Assiste toda a condução. E aí após assistir tudo, você precisa ler um livro de quase 400 páginas ou de 400 páginas que chama Mentes Informadas. E terminando de ler esse livro, você pode solicitar a ferramenta da ressonância harmônica, que a gente chama de RH. Que a gente fala RH, né? É RH de ressonância harmônica. Então, a ressonância harmônica, ela é uma ferramenta, um instrumento de expansão de consciência. Ela é uma frequência, uma onda. É um som mesmo e ela como o professor Hélio Couto, parece que ele explicando, essa ressonância não é uma frequência em hertz, não é nada disso. Ela é uma onda. E ela é uma onda mesmo, de frequência, uma onda, vibra, né? E essa onda, a gente tem que ouvir em volume 0, né? Um áudio de 42 minutos, a gente tem que colocar ele para tocar diariamente, uma vez por dia apenas. E essa ferramenta, ela vai começar a trabalhar no nosso campo vibracional. Só que a gente precisa entender também que a frequência, a onda, ela entra. E se ela tiver restrição, ela é atrapalhada, né? E aí ela descolapsa. Então, ou seja, não colapsa essa função dentro do nosso ser. Então, a gente precisa começar a entender isso para a ressonância começar a trabalhar em nós, no nosso ambiente, na nossa frequência, no nosso campo vibracional, para que a gente se ilumine, vamos colocar assim. Ou seja, quebrando eu tive muitas catarses que a gente fala, que são curas mesmo, né? Catarse é aquela coisa quando a gente bate de frente, que nem eu era uma mãe que batia no meu filho, eu não reverberava amor, falava mal dos outros, eu entrava em assuntinho, em assuntos que as pessoas começam a falar, e aí eu entrava na onda do outro. Hoje não, hoje na verdade eu até viro as costas, acabo até saindo do local e não me atinge. Às vezes eu até penso, essa energia não me pertence, e saio. Não é uma atuação,
eu decidi ser isso, eu decidi curar tudo aqui, hoje, aqui, agora. Então, essa onda, ela de elevação, ela começa a agir no nosso campo. Automaticamente, se a gente começa a entender, mas ela traz também coisas que a gente precisa curar, ou seja, que a gente precisa tratar. Ela vai fazer a gente se deparar com diversas situações parecidas com que as que a gente, sei lá, errou, ou fez errado, ou algo assim, para ver se a gente realmente aprendeu o processo, que foi o que aconteceu comigo. Então, ela não é só um áudio que vai fazer você conquistar suas coisas. Pelo contrário, o professor Hélio Couto fala, a ressonância não é que você vai conseguir casa, carro, apartamento, navio, iate, céu e mar, não. Era uma ferramenta onde você vai, por seus méritos próprios, isso vai se alinhar com a sua frequência. Automaticamente você vai conseguir fazer dinheiro, fazer saúde, fazer cura, prosperidade, abundância, amor e etc, etc, etc. Então, assim, é como eu falei, né? Eu até quando eu comecei, no primeiro áudio, eu ainda estava com o parceiro lá. E eu falei pra ele, na verdade eu não estava, gente. Quando eu recebi o primeiro áudio foi em novembro de 2 anos atrás. Eu não estava mais, mas eu estava estudando o caminho das palestras, né? E quando eu estava estudando, eu comentava com ele, nossa, ele achava o fim da picada. Até assim, em algumas partes ele falava, é bacana, eu vou começar a ver. Ele até começou a ver, mas a pessoa quando ela não está pronta, não adianta que não vai entrar, não vai alinhar com ela. Os pensamentos, os comportamentos, os traumas, as coisas que estão ali, as crenças fortalecedoras que a família ensinou, que o mundo ensinou para ela, não vai estar alinhada e equilibrada com a nova versão que ela tá entendendo ali, entendeu? Então não entra, não bate, então não é a hora. Agora, o que aconteceu? Gente, uma coisa muito impressionante. No primeiro áudio, eu não vou contar todos os áudios, né? Porque a transformação é nítida, visível, é óbvia. Quando a pessoa me olha hoje, me vê hoje falando, por exemplo, a pessoa já sabe que é outro ser, que aliás é a minha essência, que não é aquela pessoa egoísta, maldosa, possessiva, egocêntrica, sabe? E eu falo porque realmente, gente, quando eu tenho que falar algo, eu falo verdadeiramente. Quando às vezes eu acho que eu até poderia falar, mas eu acho que não tem necessidade, eu calo-me e só observo. Isso não pertence mais a mim. Pertence àquela pessoa que foi criada com os traumas que foram herdados, com as crenças herdadas, com os pactos feitos, realizados, sei lá, de outras encarnações, para quem acredita. Então, isso tudo foi sendo quebrado aos poucos, e é como um iceberg mesmo, ou vamos falar sobre a casca da cebola, fica mais fácil, porque iceberg a gente fala do topo, né? Uma casca da cebola para chegar no miolo, né? Na sua essência, é a mesma coisa. Ela tira a primeira redoma, aí vem a cada 3 meses a gente tem que trocar esse áudio para ele fazer uma mudança, porque já quebrou aquela couraça e automaticamente a gente precisa descartar aquilo que ficou quebrado, modo de dizer. Então aí aquilo que foi quebrado, que conseguiu entrar aquela primeira onda, vem a segunda depois de 3 meses. E automaticamente esses 3 meses vão passando. Hoje já faz 2 anos que eu faço. E a cada 3 meses vai renovando, né? Hoje o nível de consciência é muito elevado, né? O padrão de vida mudou, né? Eu não vibro nunca mais na escassez, né? A minha vida realmente é muito abundante. O meu padrão de renda mudou, não só... Eu falo financeiro porque o financeiro mudou demais, mas eu falo assim no nível de aberto para o receber, e receber sem necessidade, sem ser necessário, entendeu? Receber simplesmente vem. Quando eu recebi que eu solicitei minha primeira ressonância, há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos ainda, faz 1 ano e meio,
Quando eu recebi a primeira, eu ainda tinha uma confeitaria, era confeitaria em casa, mas eu trabalhava num hospital. Logo depois eu saí, não, já tinha saído desse hospital, já vai fazer 2 anos que eu saí de lá. Eu trabalhava num hospital e aí foi o que a rescisão eu usei para realmente utilizar para ressonância. E também, né, eu fiz várias coisas, tal, não sei o que, mas quando eu recebi a primeira, de repente, quando o dia que eu coloquei o primeiro áudio, eu acordei, eu recebi à tarde, eu coloquei o primeiro áudio. No dia seguinte, eu acordei e fui pôr o segundo áudio. De repente, o segundo dia do áudio, né? De repente, o meu celular, fazia dias que eu não vendia nada na confeitaria, o meu celular teve vários pedidos de encomendas grandes, tipo de 300, 400 reais, 500 reais. E assim, num dia só. Aí aconteceram várias outras coisas naquele dia. Então, assim, ela foi abrindo e aí ela foi me dando mais sentimentos para ser grata, mais sensações de gratidão. Então, automaticamente aquilo vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Só que a gente não pode parar de buscar o conhecimento, de buscar conhecimento. Então, eu continuei estudando, continuei olhando os conteúdos, só que eu me deparei com um momento que tinha algo que me incomodou. E aí eu lembro que nessa semana eu fiquei assim, teve uns 4 ou 5 dias que eu não conseguia levantar da cama, de remorso, de coisas que eu tinha feito no passado, e aquilo eu precisava limpar da minha memória. Eu fiz várias técnicas, já tinha uma técnica anterior, que era a técnica Hertz. Aí comecei a limpar, aquilo foi saindo do meu campo, mas foram catarses. Tive um pesadelo só, tem gente que fala, tive um monte de pesadelo, vomitei. Depende do que tem, gente, no campo. Então, não tenha medo. É igual consagração de ayahuasca. Eu vou fazer também aqui um vídeo contando sobre as minhas consagrações, ayahuasca, rapé, as minhas experiências, porque isso tudo contribuiu para a minha evolução. Então, a ressonância, ela funciona desta forma, não tem tabu. Não é um negócio que você vai receber um santo de ninguém, não. É uma ferramenta de expansão de consciência. Só que você tem que buscar continuidade de entendimento sobre o assunto. E o que você quer? Então, você tem que buscar aquilo que você quer. E aquilo você vai atrair com mais facilidade. E é isso que a ressonância contribui. Ela faz com que isso seja mais fácil, mais pleno. Né? Deu para entender mais ou menos como funciona? E aí você vai trocando de áudio, até você quiser, quando você quiser. Eu vou ficar ainda um tempo, que ainda tem um pouco mais de coisa para expandir, né? Nunca é tão assim. Quem expandiu tudo é só quem se iluminou, tipo Buda, Jesus. E nós não vamos chegar a tanto. Então eu espero que eu tenha sido clara, assertiva, porque é o que a ressonância faz com a gente. A ressonância, ela expande muito a nossa mente a ponto de a gente não só buscar o conhecimento e saber que a gente sente que é isso, que isso é o todo, que o todo é Deus, que é o universo todo, Deus é tudo a mesma coisa. As pessoas foram criadas com uma crença, eu disse porque eu também fazia parte dessas pessoas, mas eu não me sinto superior, tá? Pelo contrário, a gente sente com empatia com o outro, porque há pouco tempo atrás eu era a parte da manada. Então, assim, a ferramenta ela ajuda a gente a sentir que é isso. Tem gente que não aguenta o mecanismo, porque é como se fosse um mecanismo. Eu falo, nossa, fulano. É que nem assim, fui fazer a técnica do perdão, comecei a colocar as pessoas no caderno, de repente no dia seguinte eu já vi logo no começo 3, que eu não vi há anos. Então, assim, é sobre isso. É isso que a técnica... Gente, eu tô meio pálida aqui, porque eu parei pra gravar, que eu tô fazendo uma maquiagem. Em vez de eu fazer a maquiagem antes de gravar o vídeo, mas, gente, eu tenho que fazer assim. Eu tenho que ir aos poucos, e vai, para e volta. Pode ver que eu acho que tá até fora do lugar. Então, é assim. Eu queria já pedir pra vocês, dar um like de novo,
curte, comenta, como eu digo, carimba a curtida aí, carimba seu like nesse conteúdo, para levar para outras pessoas que têm essa curiosidade, ou até para as pessoas que não sabem nem do que eu tô falando. Então é um áudio, gente, a gente coloca o áudio, a gente recebe por e-mail, pela própria equipe do professor Hélio Couto, né? E essa ressonância essa ressonância, ele é uma onda que o professor Hélio diz que foi canalizada, modo de dizer, que outra dimensão, numa dimensão superior e mais elevada do que a nossa. Porque, gente, o que a gente entende quando a gente expande a mente, que a cura está pronta para ser acessada. Todas as doenças já têm cura, porque antes mesmo de Deus criar as doenças já tinha uma cura, só que ela precisa ser acessada. Mas a gente prefere andar lá com a bolsinha com losartana, omeprazol, darará, né? Aquele mundaréu de remédio, lodipino, sei lá, um psicotrópico, né? Que eu já tomei de todo. Gente, eu era a viciada do remédio para dormir. Depois que minha filha, né, faleceu há 20 anos atrás, eu tomei por cerca de mais de 10 anos medicamento para dormir. Eu desmamei os medicamentos sozinha. Então eu tenho até um protocolo, né, de desmame de medicamento para quem quer, né, realmente passar por esse processo, quem quer sair, né, da medicação, tem um caminho melhor, né? Não estou induzindo ninguém a fazer isso sem consultar o médico, mas tem um método muito melhor. E aos poucos a gente vai se desligando de tudo que nos prende ao mercado, né? Modo de dizer, as fábricas, indústrias, farmácias e etc. Tá? Queria deixar um beijo cósmico aqui para vocês, um abraço bem gostoso. Muita gratidão poder estar aqui contemplando primeiro tudo que nós temos para acessar ainda, né? Eu tenho muita coisa para acessar ainda. E, né, estou subindo níveis e vou chegando além. E aí eu queria agradecer ao professor Hélio Couto, à equipe, que são sempre atenciosos também quando a gente manda algum e-mail solicitando alguma coisa, alguma coisinha, perguntando algo, eles respondem, né? Hoje eu nem mando mais nada, mas no início, gente, eu era a louca das perguntas. Então, assim, tem que ser tudo por e-mail, é tudo muito sério. Né? Quem começa a assistir o Caminho das Palestras percebe que é muito sério. É uma coisa de muita seriedade, uma direção espiritual mesmo. Né? É o que eu fui feita para isso também. Eu fui feita para conduzir pessoas para as suas curas. É por isso que eu consigo falar. Eu fui treinada desde criança, né? Eu era da dancinha da Xuxa, das Paquitas, tinha um grupinho de dança, fui pro teatro. Comecei a ir para programas de televisão, vivia em desfile de coisas que era para mim. Eu sinto hoje que aquilo foi moldando quem eu sou hoje, né? Eu precisei apenas resgatar algumas, como diz, personas, mas assim, comportamentos às vezes que eu já tinha, de ser mais fácil de falar, postura. E só alinhar e equilibrar algumas coisas. E a gente sempre tem como melhorar, né? Às vezes que a gente compra um curso, melhora algo, sabe que alguns gestos não são agradáveis de fazer, posições e tal, não sei o quê. Tá? Então eu queria aqui já agradecer imensamente todo mundo que me encontra, as pessoas que realmente gostam, que realmente curtem. E curte, comenta, compartilha. O YouTube tá aqui, gente, tem muita coisa boa aqui dentro. E o que não passa a tela, rola a tela, vem pra cá que logo eu posto mais, tá bom? Beijo cósmico de luz, meus amores, e até o próximo vídeo. Bye, bye.